Imagine o início de setembro de 1666, quando Londres ainda carregava o peso de séculos de história. Pequenas ruas de paralelepípedos, casas de madeira encostadas umas nas outras, mercados apinhados de mercadorias e um povo acostumado à rotina diária. Ninguém poderia imaginar que um simples incêndio na padaria de Thomas Fariner, na Pudding Lane, desencadearia o desastre mais devastador da história urbana inglesa. O fogo começou durante a noite, quando a cidade dormia, e rapidamente aproveitou a madeira seca das construções, espalhando-se por becos e avenidas. Cada fagulha levada pelo vento era uma sentença, consumindo tudo em seu caminho, e ninguém estava preparado para a magnitude do desastre que se aproximava. À medida que a manhã chegava, o caos tomava conta das ruas. Gritos, correria e fumaça espessa preenchiam o ar. Famílias tentavam salvar o que podiam, enquanto outros simplesmente corriam sem rumo, desorientados pelo calor intenso e pelo medo. As autoridades locais lutavam para conter o incêndio, mas ferramentas rudimentares, como baldes de água e picaretas, eram insuficientes diante da fúria do fogo. Em poucas horas, ruas inteiras desapareceram em chamas. Mais de 13.000 residências, lojas e edifícios públicos foram destruídos, deixando milhares de cidadãos desabrigados e a cidade em estado de choque. O incêndio não fez distinção. Igrejas, armazéns, teatros e até tesouros históricos sucumbiram às chamas. No entanto, histórias de coragem e solidariedade surgiram entre o caos. Comerciantes arriscaram tudo para proteger suas mercadorias, vizinhos ajudaram uns aos outros a escapar das chamas e líderes comunitários improvisaram rotas de fuga e abrigos temporários. Mas o medo e o desespero também geraram tragédias humanas. Famílias desapareceram, pessoas ficaram presas em becos e muitas vidas foram perdidas para sempre. A devastação foi tão intensa que Londres, por dias, parecia uma cidade fantasma, consumida pelo fogo e pelo medo. A propagação do incêndio se intensificou por causa da própria arquitetura da cidade. Casas de madeira, ruas estreitas e armazéns com produtos inflamáveis criaram um ambiente perfeito para o desastre. A falta de planejamento urbano e a ausência de sistemas eficazes de combate ao fogo transformaram um incidente local em uma catástrofe de proporções épicas. Historiadores apontam que a combinação entre seca prolongada, vento forte e a densa concentração populacional foi determinante para a destruição quase total da cidade. O grande incêndio de Londres é lembrado não apenas pelo fogo, mas pela lição dura sobre a vulnerabilidade urbana. O terceiro dia de incêndio revelou um cenário apocalíptico. Londres ardia como nunca antes visto, e o vento continuava a espalhar fagulhas por todos os cantos. A fumaça podia ser vista a quilômetros de distância, e relatos de pessoas que fugiam do fogo contavam histórias de ruas inteiras consumidas por labaredas. Durante esse período, a população percebeu que não bastava apenas fugir. Era preciso agir de forma estratégica para salvar vidas e impedir que o fogo alcançasse áreas ainda intactas. Contudo, a força da natureza e a fragilidade das estruturas humanas mostraram-se implacáveis. Após 3 dias de destruição quase incontrolável, finalmente o fogo começou a ser contido. O saldo era devastador. Milhares de pessoas desabrigadas, perdas econômicas enormes e a cidade parcialmente reduzida a cinzas. No entanto, entre a tragédia, surgia uma oportunidade de reconstrução. Londres aprendeu lições valiosas sobre planejamento urbano, segurança contra incêndios e engenharia civil. Novos edifícios começaram a ser erguidos com tijolos em vez de madeira. Ruas foram alargadas e sistemas de bombeamento de água mais eficientes foram instalados. O desastre pavimentou o caminho para uma cidade moderna e mais resiliente, transformando a catástrofe em um ponto de virada histórico. As consequências sociais e culturais também foram profundas. Obras de arte, registros históricos e livros foram perdidos para sempre, alterando o entendimento sobre a vida cotidiana na Londres do século XVII. O trauma coletivo moldou a memória da cidade e deu origem a lendas e narrativas transmitidas de geração em geração. O grande incêndio não apenas destruiu fisicamente a cidade, mas também deixou marcas indeléveis na psique de seus habitantes, servindo como lembrança eterna da fragilidade humana diante da força da natureza. A reconstrução foi um esforço monumental. Arquitetos e engenheiros desenvolveram novas técnicas de construção, priorizando a segurança e a durabilidade. Ruas foram planejadas para evitar a propagação de futuros incêndios, e regulamentações urbanas foram estabelecidas para proteger a população. O fogo de 1666, embora devastador, estimulou mudanças estruturais que moldaram a Londres moderna, tornando-a mais segura e preparada para futuros desafios. Além disso, o incêndio teve impacto nas políticas e na economia. Proprietários de imóveis, comerciantes e autoridades perceberam a necessidade de medidas preventivas e seguro contra incêndios. O evento também influenciou a arte, a literatura e a memória coletiva, tornando-se referência para estudos sobre catástrofes urbanas, resiliência e reconstrução. O grande incêndio de Londres é mais do que um desastre. É uma lição sobre planejamento, coragem, solidariedade e a capacidade de uma cidade se reinventar diante do infortúnio. Hoje, ao caminhar pelas ruas de Londres, é possível ver marcas e memórias daquele evento histórico. Cada tijolo, cada construção reformada, carrega histórias de dor, perda e, ao mesmo tempo, superação. O fogo que consumiu Londres em 1666 nos lembra que, mesmo nas piores tragédias, a humanidade é capaz de se reerguer, aprender e construir um futuro melhor. A memória do grande incêndio permanece viva, ensinando que a destruição também pode ser o ponto de partida para a renovação, e que a história, por mais cruel que seja, sempre oferece lições para quem está disposto a ouvir. E essa foi a nossa Hora Top. Se gostou do vídeo, aperte o like, se inscreva no canal para nos ajudar e até o próximo vídeo.